Shalom a todos, os daqui e aqueles que nos assistem por internet. Quero dizer a vocês, desculpe que a minha voz está meio falha, porque eu estou gripado. Amém? Mas eu acho que vai dar para falar. Nós estamos na Parashá Ler Lechá, Vá por ti, ou vai-te. É a terceira porção semanal desse ano de 5.785, da contagem da criação do homem até o dia de hoje. Essa paraxá vai de Gênesis 12, 1 a 17, 27, ela é até longa. A Haftará Isaías 40, 27 a 41, 16. E a porção do Berit Hadashá é Mateus 5, de 1 a 48. Amém? Eu acho que vocês leram em casa, então nós podemos comentar. Nem sempre nós conseguimos comentar tudo que está na paraxá, porque ele é grande, mas também estamos vivos a tempo, né? Esse ano a gente comenta uma coisa, ano que vem a gente comenta outra, se Deus assim permitir. E eu quero iniciar essa paraxá comentando um fato não muito percebido da paraxá passada, Noah. Lembra? Presta atenção. O chamado de Yud Revaverê a Abrão, não é Abraão, a Abrão, começa, na verdade, com o êxodo de Tera e toda a sua família. Vai começar quando eles moravam lá em Ur dos Caldeus. Você já prestou atenção nisso? Vamos ver lá em Gênesis 11, 31. Olha só o que fala. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de onde? E vieram até Arã e ali habitaram. Então o chamado de Abrão começa lá em Deus. Mas interessante que a palavra fala que é Tera. Não se fala aqui da mulher de Tera, concorda? Provavelmente, eu acho que ele era viúvo. Então a família de Tera era formada por Abraão e sua mulher Sarai, que não tinham filhos, por Ló, filho de seu filho já morto lá em Ur, o nome dele era Arã, e por Naor e sua esposa Milca. E nesta jornada da família de Tera, é deixado para trás seu filho Naor e sua esposa Milca. Eles não vão juntos com eles. O motivo dessa jornada iniciada por Tera e sua família é razão de algumas discussões nos meios judaicos, né? Muita gente discute. Não sei se dentro do cristianismo se discute isso, acho que não, né? Mas no judaísmo tem uma discussão sobre isso. Porém, ela é bem explicada na própria palavra de Yud Revav-He. Quem estimula este, por assim dizer, êxodo da família de Tera é seu primogênito, ainda chamado Abrão. Ele é estimulado por Abrão. Provavelmente o pai viúvo, ele não quis deixar o pai, ele tinha um sobrinho que o irmão já havia morrido, então ele levou também. É bem possível que seja isso. E quem nos explica com muita clareza a respeito desse assunto é um judeu de nome Estefanos. Você conhece ele? Hein? Que coisa, hein? Eu acho que você conhece sim. Estefanos. Você pode ter certeza que você conhece. Sabe por quê? Ele está entre os 7 homens escolhidos de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Lá em Atos 6, de 1 a 5. Veja, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos judeus helenistas, dos judeus gregos, judeus que moraram na Grécia ou moravam lá. Paulo é um judeu que morava na Grécia, nasceu na Grécia, contra os hebreus, aqueles que moravam em Canaã. Porque as viúvas daqueles que estavam sendo
esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmão dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do quê? E de, olha aí, ó, aos quais deste serviço. Então, servir alimento não pode ser qualquer um. Tem que ser homem de boa reputação, homem ou mulher de boa reputação, cheia do Espírito. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos e elegeu Estefano, está escrito aí na sua Bíblia. Então, Estefano, em hebraico, é Estevão, em português, tá? Homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, esses 7 homens, dentre eles, tem Estevão, que vai nos explicar a razão da saída de Tera. O judaísmo não sabe porque essa revelação está no Brit Hadashah. Olha lá, ó. Quando Estevão é acusado falsamente de falar palavras blasfemas publicamente contra Moisés e contra Elohim, ele começa a responder ao povo e diante do sumo sacerdote o seguinte, veja em Atos 7, 2 a 4. Estefano, para você acostumar, respondeu: irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ó, então Deus aparece ao pai Abraão, ainda em Ur dos Caldeus. Realmente, Abraão não quis largar seu pai viúvo lá em Ur dos Caldeus. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Não é assim que Gênesis fala? Então quem estimula essa viagem é Abrão. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que vós habitai agora. Logo Tera sai com sua família de Ur dos Caldeus por influência de Abrão, seu filho primogênito, porque Deus havia já aparecido a ele. E ele foi, em vez de pegar sua esposa e ir, quis levar seu pai e seu sobrinho também. Então estimulou o pai e o pai aceitou. Pois o Senhor fez o seu primeiro chamado a Abraão ainda na terra dos caldeus. E o chamado foi: sai da tua terra, Ur dos caldeus. Porque ele era um caldeu. E dentre sua parentela, ó, tem que largar o pai. Tem que largar o sobrinho. Só pode levar a esposa. Mas provavelmente ele não teve coragem de largar o pai. Mas ele podia ter largado o pai com Naor, seu irmão. Mas seu irmão é mais novo. E provavelmente ele tinha aquele negócio de irmão mais velho, primogênito, de tomar cuidado da família. Então ele levou. E dirige-te à terra que eu te mostrar. Porém, Abrão e Sarai saem com seu pai Tera e com seu sobrinho Ló. E a família se estabelece em Harã. Você nota que a viagem não prossegue. Não pode prosseguir porque tem 2 pessoas que não fazem parte do chamado. E às vezes Deus está te chamando e você está preso a pessoas. E enquanto você não largar as pessoas, o seu chamado não anda. É necessário. Você vai notar que Deus não condena Abrão, porque o sentimento pelo pai e pelo filho eram sentimentos justos. Mas a promessa não caminha. A promessa fica parada, estagnada.
E você tem que tomar cuidado, porque às vezes a vida dessas pessoas são longas. E aí você perde. Deu para entender, gente? O perigo entende mesmo. Só para você ter uma ideia, a distância entre Ur dos Caldeus e Harã pode variar dependendo da rota seguida. Tinham várias rotas. Mas estimativas históricas sugerem que essa jornada cobria cerca de 960 a 1.200 quilômetros. Pouco. De avião é pouco? Ah, agora e a pé? 1.200 quilômetros. Em cima de um lombo de um camelo, com muita carga. É perto ou é longe? 1.200 quilômetros. Hã? Pois é. É muita gente, é muita coisa. Isso aí levava mais de 3, 4 meses. Viajando. E olhe lá, hein? Se tudo corresse bem, né? Uma viagem que pode ter durado uns 4 a 5 meses. Aí você pode chutar sem problemas. Porque pode ter gente que fica doente, pode ter gente que tem que parar, mulher está grávida, tem que parar, não pode ir direto, etc. Tem um monte de coisa. Esta era uma viagem longa e desafiadora na época, frequentemente feita em caravanas que seguiam ao longo do rio Eufrates, que vai estar secando, né? E por rotas comerciais estabelecidas. Porém, você percebe que quando Tera e sua família chegaram em Harã, ficaram habitando em Harã e não prosseguiram viagem até Canaã. Tá vendo? Para pisar na promessa tem que ser quem Deus chamou. E às vezes as pessoas querem andar em grupos. E às vezes elas se perdem por causa disso, porque Deus está chamando você, não está chamando a família inteira. Ah, mas todo mundo é crente, mas todo mundo é crente, glória a Deus, mas Deus tem um caminho para cada um de nós. E Ele pode estar chamando você e a coisa fica embarreirada porque você não larga aquele grupo que você está acostumado. Fica preso ali. E às vezes Deus quer te expandir. E no início a gente tem medo. A gente tem medo porque Deus está tirando a gente de um lugar comum nosso, aonde nós crescemos, aonde nós habituamos a viver, aonde nós confiamos nas pessoas. Ele quer te tirar dali e você cisma em ficar ali. Quantas pessoas estão perdendo o chamado no meio da igreja? Muitos. Por isso que às vezes você vai encontrando pessoas que vão decaindo daquela presença de Deus, daquela alegria, daquele gozo, daquela fé. Vai decaindo, porque não largou. Deus precisa que você largue para Ele continuar a operar. Eu estou falando até de mim. Na minha família, só eu. Mas imagina se eu ficasse agarrado. Deus ia poder operar o que Ele tem operado em minha vida, na minha casa. Deus poderia me ter levado até onde Ele quis que eu encontrasse a minha esposa e me casasse e tivesse filhos. Claro que não. Se eu ficasse agarrado nas coisas do passado. E a igreja parece que não entendeu. A igreja parece que entendeu que Deus quer reunir famílias. Sim, Ele quer, mas é do jeito dele, não do jeito da carne. É do jeito dele, não do jeito dos homens. E aí fica tudo agarrado. Onde um vai, todos vão. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Harã também conhecida como... Harã tinha outros nomes por causa dos outros povos. Carras ou Carrai. Era uma cidade antiga localizada na Mesopotâmia, na atual Turquia. Já estavam na Turquia, saíram da Mesopotâmia, pararam na Turquia, só para você ter noção mais ou menos de qual foi essa viagem. Era um importante centro de comércio, cultura e ciência. A família de Tera se estabeleceu em Harã
até a morte de Tera, pai de Abrão. Ele não podia entrar na promessa. Deus teve que esperar a morte dele. Enquanto a morte dele não chegou, e você nota que Abrão não prossegue a viagem porque o pai está velho. Ele não ia aguentar. Então Deus deixa até que ele morra. Logo depois dessa morte, Iude repete o chamado a Abrão. Ó, Abrão deve ter esquecido. Eu tenho que repetir para ele. E Deus vai repetir nos mesmos termos que ele havia feito quando Abrão estava em Ur dos Caldeus com a sua família e que dá o nome dessa paraxá, Lechá. Vai o meu Avraham Lechá. Ó, Deus volta a falar. Em português está em Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela aí, ó. Sai da tua... Ô, dificuldade, hein? E da casa de teu... Ele levou o pai, ele levou a casa do pai. Deus está dizendo, leva o pai. Como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai abençoar? Não pode, porque Deus tem um chamado particular com ele. E você vai entender. Ó, sai da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrar. Você nota que quando Abraão sai, ainda leva o sobrinho. Mas o que acontece no caminho? Problema com o sobrinho. Então tem que fazer o quê? Separar. Agora sim, separado, Deus vai operar na vida de Abraão. A expressão lechá em hebraico tem um significado muito profundo que não aparece na tradução em português, realmente não aparece. O termo ler significa vai, partir, sair. E o termo lechá significa, preste atenção, para ti ou para si mesmo. Olha o que Deus está falando. Olha, Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra para o seu próprio bem. Deu para entender? Se você não sair da casa da sua parentela, não vai ser para o seu próprio bem. Você tem que sair. A combinação dessas duas palavras, lelehá, pode ser entendida como um chamado para Abraão iniciar uma jornada não apenas física, mas também espiritual. Olha o que Deus está promovendo sobre a vida deste homem. Um desagarro físico para levá-lo a uma condição espiritual que até então homem nenhum teve. E isso é importante até para você. Pode ser traduzido como Abraão vai, sai daí, onde você está, e vai para si mesmo, ou seja, vai porque é bom para você mesmo, Abraão. Essa passagem é significativa e extremamente importante e diz respeito a todos nós, diz respeito a você que está aqui hoje. Porque se ele largou a parentela, se ele largou a terra, era para gerar você também hoje. Se ele não tivesse feito, a gente não estaria aqui. Deu para entender? Essa passagem significativa, extremamente para todos nós, pois é um rompimento com a cultura e valores que não reconheciam o Deus único. Abraão vem de Ur dos Caldeus. Os caldeus não reconheciam um Deus único. Tinham deuses, milhares. Deus do rio, Deus das estrelas, Deus da mata, Deus da mulher, Deus do homem, Deus de tudo, Deus da fertilidade, Deus dos animais, Deus da planta. Eles tinham um monte de Deus. E a palavra de Deus diz que Tera era um idólatra. E Deus vai no primogênito desse idólatra,
diz: sai da parentela e da tua terra. A parentela é idólatra, a terra é idólatra. A terra é idólatra, a parentela é idólatra. A parentela foi com ele, a idolatria também foi com ele. Já viu pessoa que carrega seu santinho? Está carregando a idolatria com ele. O pai de Abraão, Tera, levou. Provavelmente o sobrinho também. Não pode. Deus não pode abençoar você se você está andando com idólatra. Ele quer fazer maravilha na sua vida. Ele quer fazer transformação na sua vida. Ele quer mostrar um novo caminho para a sua vida. E às vezes você resiste porque está preso à parentela. A gente fica nervoso na hora, mas é assim. E, gente, essa transição de Abrão marca o início do relacionamento especial entre o Criador e Abrão. Esse relacionamento dá início ao processo divino de formação do povo de Israel, um povo que será chamado a viver de maneira santificada e a ser testemunha da glória do eterno Criador. A coisa não é simples. A coisa é profunda. A coisa move muita coisa no reino espiritual. Esse convite move coisas espirituais. Olha, e que por sua vez dá início ao processo divino da salvação de todos os homens que creem. Olha o que aconteceu com o posicionamento de Abrão ao chamado de Deus. Tem crente até no Brasil. Tem crente no Brasil, tem crente nos Estados Unidos, tem crente na África, tem crente na Europa. Tudo por causa de Abrão. Até no Japão tem, China tem, por causa do posicionamento de Abrão. E olha o que Deus fala. Yud-Heh-Vav-Heh revela a Abrão a primeira promessa de seu plano de salvação. E a primeira promessa é a geração de um grande povo. O povo de Israel, que todo mundo quer matar. Veja, Gênesis 12:2. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu ser uma bênção. Alô, alô? E tu ser uma bênção. Olha aí. A primeira bênção é que a nação que Yud-Heh-Vav-Heh vai gerar de Abrão, a nação de Israel, foi e é e será uma grande nação. Prestou atenção? Foi, é e será uma grande nação. Mas muitos de vós diriam assim, que eu já ouvi: a nação de Israel é pequena, tem 21.640 km², é muito pequena. Ela é menor que o menor estado brasileiro. Você sabe qual é o menor estado brasileiro? É quem? Sergipe. Sergipe é maior, tem 21.910 quilômetros. Aí, ó. Mas a grandeza de Israel não está ligada ao seu tamanho físico, e sim no tamanho da missão dada por Yud-Heh-Vav-Heh e do que Yud-Heh-Vav-Heh tem oferecido por meio desta nação a todas as nações da terra. Aí está a grandeza de Israel. Deixa de ser carnal. Para Deus não importa o tamanho físico da nação. Olha o que Deus tem oferecido às nações por meio de Israel. Romanos 9, de 4 a 5. Os quais são os israelitas,
de quem é a adoção de filho. É de quem? É de Israel. Olha aí, ó. E a glória de Deus é de quem? Foi mostrada a Israel. E os pactos foi feito com quem? Com Israel. Não existe pacto com a igreja. Existe com Israel. Olha aí, ó. E a promulgação da lei foi feita em Israel. E o culto, a forma de culto ao Criador, foi ensinado a Israel. Não foi ensinado à igreja. Inclusive, a igreja nem segue a forma de culto que está lá em 1 Coríntios. Porque aquela é a forma de culto. Hein? Depois a gente vai estudar sobre isso. Os cultos pertencem a Israel. E as promessas de quem são? Todas dadas aos patriarcas. E de quem é, presta atenção, de quem descende o Machia segundo a carne? Eu já vi livros escritos aí por homens, e se Jesus fosse negro, ou se Jesus fosse de outra nação, nunca ia ser. Não é porque é negro ou de outra nação é ruim, não. É porque Deus prometeu que enviaria seu filho por meio da nação de Israel. E Deus não é mentiroso. Então, Machia descende de Israel, o qual é sobre todas as coisas. Elohim bendito eternamente. Amém. Só isso já mostra a grandeza desta nação. Se você anda com a Bíblia na mão, essa Bíblia é dos judeus. Se você passa pelas águas no batismo, isso não é uma invenção do cristianismo, isso é de Israel, é o mikvah. Será que a igreja não vai entender isso? Segue um judeu, só lê livro do judeu e faz tudo que o judeu faz. Mas não gosta de judeu? Como assim? Tudo é deles. A bênção só está através deles. Os oráculos, a resposta de Deus aos homens foi entregue a ela. É ou não é uma grande nação? Por isso Yeshua afirmou aquela mulher samaritana lá, ó. Olha Yeshua falando, João 4:22. Vós adorai o que não conheceis. As nações não conhecem a Deus. Olha o que ele fala depois. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de quem? Como pode bater em judeu? Como pode matar um judeu? Vem de Israel a salvação, gente. Olha a loucura que nós estamos vendo o mundo ficar. O diabo está cegando as nações, o príncipe desse século está cegando as nações para elas não enxergar de onde vem a luz. Vós adorai o que não conheceis. Todos os deuses das nações são nada, são mentiras. Nós adoramos o que sabemos, o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A oferta de salvação de Yud-Heh-Vav-Heh é por meio de sua grande nação Israel. Vem de lá. E o próprio filho de Yud-Heh-Vav-Heh e Yeshua confirma a grandeza dessa nação, que inclusive o próprio Deus será eternamente conhecida pelo nome dos patriarcas de Israel. Como é que pode? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não tem nome de outro povo aí, tem? Olha aí. Isso é tremendo. Deus será eternamente conhecido pelos nomes dos patriarcas de Israel. Uma clara identificação do Criador que ele está trazendo junto com a salvação, a vida eterna por meio de Israel.
Você quer a vida eterna? É por meio de Israel. Quer ver? Mateus 22, de 31 a 32. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que foi dito por Yud-Heh-Vav-Heh? Eu sou o Elohim de Abraão, Elohim de Isaque, Elohim de Jacó. Ora, ele não é Elohim de mortos, mas de vivos. Ele está agregando o nome dele aos patriarcas de Israel e está afirmando que eles estão vivos, porque ele não é Deus de mortos. Então a vida eterna está ligado a Israel. Israel é tão grande que até a sua rejeição é bênção para os gentios. Meu Deus! Até o tropeço de Israel serviu de bênção. Olha só o que Paulo fala, Saul fala lá em Romanos 11:15, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida eterna dentre os mortos? Ó, que coisa! Ó, que coisa, de onde vem? O tropeço foi ruim para eles, mas foi bom para os gentios. Então, se o tropeço que é ruim foi bom, imagine então quando eles aceitarem, a vida eterna chegará na terra. E as pessoas não compreendem isso. Ficam nessa religiosidade tacanha, cega, morta. Perdendo a vida eterna. E, gente, eu falei que Israel foi, é e será grande. Só para você ter um vislumbre da grandeza futura de Israel, nos últimos dias é no final. Veja a visão do profeta Isaías 2, de 1 a 5. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Qual é o monte da casa do Senhor? Hein? Moriá. Onde é que tem uma mesquita? Pois é, o que vai acontecer com aquilo ali? Porque o templo do Senhor será e vai ficar firme. Firmará o monte da casa. Qual é a casa do Senhor? É o templo. Será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos alteiros e concorrerão a ele todas a Rússia, Estados Unidos, se tiver Brasil, se tiver Argentina, os africanos, todos concorrerão para Jerusalém no Monte Santo do Senhor, porque a casa do Senhor será chamada casa de oração para todos os povos. Irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de quem? De quem? Fala alto, de quem? Olha aí, ó. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Como é que a lei acabou se até nos finais dos tempos a lei será ensinada? Olha aí, ó. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. E quem que é a luz de Yud-Heh-Vav-Heh? Quem é, hein? Venha, Jacó, e ande na luz do Machia, do rei de Israel, do santo de Jacó, do príncipe da paz, do anjo do pacto, do rei que sentará na cadeira, no trono de Davi, nosso pai. Vislumbrou a grandeza de Israel futura? E para as outras nações alcançarem essas maravilhas, e Yud-Heh-Vav-Heh
dá uma ordem a Abrão. Ó, Veie brahá. Essa expressão em hebraico, em tradução direta para o português, é ser uma bênção. Você tem que ser uma bênção. Abrão é visto como um canal através do qual as bênçãos de Deus fluem para a humanidade. Viu, gente? Se você tem pai aí da igreja, como é que chama? Hein? Agostinho, esses pais aí, não tem bênção nenhuma neles, não. Tertuliano, tem bênção nenhuma, não. A bênção, o canal de bênção de Deus sobre as nações é através de Abrão. Se você não tem Abrão como seu pai, tu está perdido. Ele não apenas seria abençoado, mas suas ações e legado espalhariam bênção para todas as nações, pois ele conquistou a chave para Israel e para as nações alcançarem estas maravilhosas bênçãos que Yud-Heh-Vav-Heh está dando por meio desta grande nação Israel. Você sabe qual foi a chave que Abraão conquistou diante de Deus? Hein? Qual foi a chave para abrir essa porta de bênçãos? Foi Abrão que conquistou. Então, tá certo, é isso mesmo. Essa chave se chama Emuná. Eles cantaram aqui, não cantaram? Essa é a chave, Emuná, em português, a fé. E foi Abrão que a conquistou diante do Criador. Veja em Gênesis 15, de 1 a 6. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, uma visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me tem dado filho, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas. Nós não cantamos isso? Se as pode contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como o justo que anda pela fé. Sabe o que significa? O justo que anda pela fé a fé que me leva à obediência dos mandamentos de Deus. Por isso, pela fé eu ando em... Glória a Deus, meu irmão. Ele é o primeiro. Ele conquistou a chave para entregar a Israel e entregar a todo aquele que nele crê. Por isso, Saul chama Abrão de pai de todo aquele que crê. Você crê? Quem é seu papai? Graças a Deus, fiquei até aliviado. Fiquei até aliviado. Porque quantas vezes eu já ouvi que o pai é não sei quem da igreja, pai não é nenhum deles. O pai é Abraão. Então Abraão é seu pai. Veja em Romanos 4, de 11 a 12. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da Emuná. A circuncisão é um selo de que ele antes teve fé. Ele conquistou a fé. Ele conquistou a chave que abre as bênçãos de Deus sobre nós. A fé, Emuná, que teve quando ainda não era circuncidado. Abraão era igual a um gentil. Abraão ainda nem era circuncidado, era um gentil. Para que fosse pai de todos os que creem. Quem crê aí? São poucos. Quem crê? Então, Abraão é seu pai. Amém, meu irmão? Pode chamar Abraão de pai, não tem perigo. O que Deus diz é que não tenha muitos pais. Tenha um só, Abraão, Isaac e Jacó. É a linhagem de pai da igreja, pai de Israel, patriarca de Israel. Inclusive, Pedro fala que as mulheres deles eram suas mães. Não é? Então, patriarca da igreja é Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom? Então,
estando ele na incircuncisão, ou seja, era gentio, a fim de que a justiça lhe seja imputada, bem como fosse pai dos circuncisos judeus, dos que não somente são da circuncisão, os gentios. Então ele é pai dos circuncisos, dos judeus, e pai dos que são incircuncisos. Mas também andam nas pisadas daquela emuná, daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Amém? Difícil de entender? Não, né, meu filho? E o de Revavirê continua em Gênesis 12:3. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo mundo gosta disso. Quem não gosta? Mas sabe o que significa isso aqui? Hein? De fato? Vou ler de novo para você. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo mundo gosta, né? Vou abençoar Israel, então vou ser abençoado. Não é isso que a gente pensa? Não está errado, mas tem mais coisa nisso. Isso que Yud Revavirê está falando é de extrema importância. Aqui o Criador está nos ensinando o princípio da divisão da humanidade sempre em dois grupos. Amém? Esse é um princípio. Aqueles que abençoam a grande nação Israel serão abençoados por Yud Revavirê. E aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados por Yud Revavirê. Não são dois grupos? Agora, isso é um princípio. E este princípio está também nos evangelhos. E Yeshua fala desde o princípio de separação da humanidade em dois grupos em suas parábolas. Você conhece o joio do trigo. Aí, o abençoado e o amaldiçoado. O peixe bom do peixe ruim. Peixe bom abençoado, amaldiçoado. Virgem prudentes e virgens loucas, imprudentes. Aí, isso é um princípio fundamentado em Deus. A humanidade será dividida em dois grupos: os salvos e os condenados. Pode ser papai, mamãe, irmão, vai separar. E vocês não estão entendendo muito isso. Virgem prudente, virgem louca, cordeiro à direita, os bodes à esquerda, tem vários. Os da luz e os das trevas, e aí vai. Isso vem lá de trás, Deus avisando Abraão: eu vou dividir a humanidade em duas. Filho das trevas, filhos da luz. Filhos de Deus, filhos do diabo. Está vendo aí? Isso é um princípio. E Deus vai cumprir esse princípio. Amém? Aceitou o pacto por meio do sangue de Yeshua, sobe para o paraíso e aguarda a ressurreição para a vida eterna. Rejeitou o pacto no sangue de Yeshua, desce para o inferno na guiena e aguarda a ressurreição para o juízo e condenação eterna. Sempre dois grupos. Isso é um princípio. E às vezes as pessoas ficam fixadas na bênção. Você precisa compreender a profundidade da palavra para você não ir por caminhos errados. Deus está ensinando para nós que existe um princípio sobre a terra colocada por Ele desde que Ele chamou o pai Abrão. Vai dividir a humanidade em duas. Doa a quem doer. Aceite quem quiser ou não aceite. Não importa. Ele vai fazer porque ele tem autoridade para isso. Guarda isso, o princípio da divisão da humanidade em dois grupos distintos. São distintos, não vão conviver juntos. E hoje eu quero, por causa desta guerra em Canaã, terminar com a promessa que Yud Revavirê fez a Abrão e seus descendentes eternamente. Gênesis 12, de 4 a 7. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara,
e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, o filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã. E à terra de Canaã chegaram. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: craseado, a tua semente darei esta terra, Abrão. Abrão, pois ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gente, ponto final. A terra de Canaã pertence a quem? A terra de Canaã não será dividida em duas. Ah, Rafael, tem uma ideia legal. Que ideia é essa? Fazer 2 estados lá. Não vai. E se fizer, vai cair na mão do Todo-Poderoso. Porque ele já falou que ele não quer que divida a terra dele. E Canaã é dele. E ele fica com os olhos em Canaã todos os dias. E a igreja tem que parar de chamar aquela terra de Palestina, porque não existe Palestina nem palestinos. São árabes. A terra é de Israel. É promessa de Deus. Ponto final. Toda a terra de Canaã foi dada a Abraão e seus descendentes pelo próprio Criador. E você que já sabe disso, sabe que terão que devolver a terra, toda ela a Israel. Eles vão devolver. E ouça o que Yud-Heh-Vav-Heh falou do que vai acontecer no futuro, e eu espero bem próximo, por meio de seu profeta Joel 3:2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Vai juntar as nações contra Israel. E ali com elas entrarei em... Olha, por causa do meu povo. Quem é o povo de Deus? E da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre as nações e repartiram a minha terra. Deus não quer isso. A igreja precisa entrar no vínculo do pacto. A igreja precisa entrar no conhecimento da verdade. Porque a gente fica ouvindo até gente dentro da igreja falando bobagem. Falando que tem que dar metade da terra lá para o palestino. Não pode. Não é de Deus. Ai de quem dividiu a terra de Israel. E ai de quem acha que a solução é de 2 estados. Entrarão debaixo do juízo do Criador, e para estes eu deixo Hebreus 10:31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Shabbat Shalom.